Pode anotar, até o Oscar de 2022 você vai ouvir falar muito mal da Kristen Stewart. Como pode a atriz de Crepúsculo levar o Oscar da categoria? Dirão muitos, em mesas de bar e também nas redes sociais. Porém, para quem foi além da Bella Swan de Crepúsculo, sabe muito bem que a Kristen Stewart é hoje uma das maiores atrizes da geração dela, trabalhando com diretores renomados do cinema mundial. Por isso, eu, Caio Pimenta, recebo a Camila Henriques e o nosso convidado, Diego Quaglia, para revisitar a carreira da Kristen Stewart. Então, aumenta o som e bora acabar com esses preconceitos com a atriz aqui nesse podcast do Cine7. E cá estamos com os nossos convidados de hoje, Camila Henrique, sempre aqui comigo nessas podcasts. Como é que você está, Camila? Tudo bom? Tô bem, tô com calor, Manaus, né? Aqui é sempre calor, não tem como fugir. E Laguinho da Joey, como está? Tá bem, a gente tá na segunda temporada, que é a minha preferida, então, assim, cada semana o Bosco, que apresenta o podcast comigo, fica mais chocado, né? Porque ele nunca tinha visto. E, enfim, assim, eu fico me segurando para não dar spoiler, ainda mais, assim, que tem os personagens, assim, que eu quero muito falar sobre o que acontece com eles, mas ainda não posso, né? Eu tenho que fingir, assim, fingir costume, mas tá toda quinta-feira no seu agregador preferido. Tá o Laguinho da Joey. De manhãzinha, geralmente sai. Beleza, a gente, como costuma aqui, sempre, tanto do pessoal da equipe do Cine7 quanto dos nossos convidados, a gente deixa a série de links aqui na descrição no YouTube, onde você pode assistir também nos nossos agregadores de podcast, Spotify, Deezer e por aí vai. Todos os links que a gente for falando aqui hoje, de podcast, de site, de canal no YouTube, estão lá. E o nosso convidado de hoje, segunda vez que está aqui conosco, a primeira foi na época de temporada de premiações, o Diego Quaglia. Tudo bom, Diego? Tudo ótimo. Prazer estar aqui com vocês de novo. Eu estava aguardando essa volta e que bom que ela veio, ainda mais com esse tema. Sim, vamos falar de Kristen Stewart, mas queria que você falasse um pouquinho sobre o teu canal no YouTube, Faz Cinema, enfim, projeto que você tem aí na internet ligados a cinema, por favor, e também sobre a sua vida. Se você quiser abrir o seu coração, fique à vontade. Não, perfeito. Então, eu tenho um canal no YouTube, chama Fiz Cinema, que também é o nome do meu blog, que também chama Fiz Cinema, que é canal sobre análises minhas de filmes, basicamente, comentários sobre filmes e audiovisual, no geral. Tem vídeo de eu falando de série, de Succession, que já vai ter acabado, tá passando ainda. Tem vídeo de eu falando de novela também, então é bem diverso, mas a maior parte dos vídeos é sobre cinema, assim, coisas que eu me interesso e tal. Também tem o meu blog, que são textos meus. Eu também uso muito o Letterboxd, que tá lá como Diego Quaglia, tem textos meus lá. Eu escrevo pro Cineprot, eu escrevo pro Cineprot e participo de alguns podcasts, entre eles o Piterrada, que eu tô lá na parte de cinema, e do Pinguim Dançarino, que é um podcast de animação que eu participo. E basicamente eu me formei em cinema audiovisual, desde então eu tenho escrito textos, críticas, assim, eu tô muito interessado na área de pesquisa também, tô aí correndo atrás da vida acadêmica, mas já fiz de tudo, inclusive se quiserem contratar aí, contatos, é só deixar que meu e-mail aí tá no canal do YouTube, que a gente está sempre precisando, né? Mas é isso, basicamente, assim. E Diego, o Vitor Martins, que participou com a gente de um podcast recente, ele falou que ele assiste um longa e 2 curtas por dia, todo dia ele assiste. Acho que ele só esse ano já bateu uns 800. Como é que é a tua rotina? Você também é nessa assim, todo dia? Eu vejo muito filme, eu vejo muito filme mesmo. Assim. Nesse ano, inclusive, que no ano passado, né, começou esse negócio de pandemia, e nesse ano que a gente teve pandemia também, eu me radicalizei até, porque, enfim, né, acho que cinema acabou, pra mim, pelo menos, falando por mim, acabou virando meio que uma terapia, correr atrás de filme, ver filme, assim, pra meio que esquecer o mundo ao nosso redor. Então, ou potencializar o mundo ao nosso redor, não sei bem.
Mas eu vi muito filme, e geralmente, é engraçado, porque eu tenho uma rotina, mas é uma rotina meio de qualquer jeito, assim. Eu tento ver um filme por dia no horário que eu tô livre, assim. E se eu tiver num dia flexível, tento, sei lá, ver 2, ver um longa e um curta, uma coisa assim, sabe? Assim, por exemplo, os filmes da Kristen Stewart, que eu vi alguns e revi outros, para podcast eu consegui ver tudo, assim, tal, mas eu tentei ver alguns, assim. Eu tentei botar eles durante uma faixa do dia, enquanto tava passando nos outros festivais, tipo Lugar de Cinema, aí começou as cabines da Mostra em São Paulo também, então eu tentava intercalar eles, assim, mas geralmente eu tento ver um por dia, tipo, quando eu tô no horário bom, então, sei lá, quando eu acordo, que geralmente eu tô sem nada, ou antes de dormir, ou no meio da tarde, quando eu tô sem fazer nada, sabe? Então, vai se encaixando assim, mas não tem, tipo, um horário fechado. Nesse ano, o Vitor falou que já tá no 800, eu tô quase no 73, no 500, assim. Eu não sou muito de falar essas coisas, porque, tipo, ou parece que a gente é maluco, ou fica nessa de quantos que a gente viu, que é uma besteira, né, isso aí de quantos que a gente viu. Mas é divertido, né, porque acaba sendo o nosso tipo de lazer, né. Mas basicamente é isso. Então você chega aos 600 até o final do ano. Vai rolar. Camila, só para... Então, essa pergunta, e aí, você assiste quantos filmes por dia? Eu tento assistir um por dia, sim, mas eu tô vendo muita série também, então o meu momento de ver filme é à noite, quando termina trabalho, termina entre aspas, né, porque como eu sou assessora de imprensa, assim, pode aparecer trabalho, assim, né, a qualquer momento, mas eu tento assistir toda noite, assim, eu voltei aí pro cinema agora, assim, eu tô tentando ir em filmes, ou filmes assim que não tem muito público, ou dias, né, horário não dá para eu ir à tarde, né, adoraria, mas ou dias assim, tipo uma segunda-feira, né, assim, quando a gente gravou esse podcast, eu acabei de ver o filme do Ridley Scott, o primeiro dele, desse ano, né, o Último Duelo, que fiquei bem surpresa, eu tava esperando que eu ia odiar. Então, assim, eu tô mantendo agora essa rotina e eu comecei informalmente com os meus amigos, assim, um clube do filme. Todo sábado à noite a gente assiste filmes mais assim, confortáveis, digamos assim, né? Clássicos, esse tipo de coisa que um dos nossos amigos não conhece muito e a gente tá meio que apresentando para ele. A gente assiste virtualmente, cada um na sua casa, é bem divertido. Beleza. Eu, além de vocês conhecerem um pouquinho mais sobre o Diego, sobre a Camila, também foi para eles falarem um pouco, porque agora eu vou começar a falar, vou fazer esse início da carreira aqui, apresentar a família, início da carreira da Kristen Stewart, então vou falar um pouquinho, peço licença ao Diego e à Camila, depois eles vão falar também, que eu vou, senão eu vou morrer aqui falando. Mas é o seguinte, Kristen Stewart, a bichinha nasceu no dia 9 de abril de 1990 em Los Angeles. Ela é filha do Jon Stewart, produtor que trabalhou na Fox, e da supervisora de roteiro e diretora Julie Stewart. Ela fez um filme, se eu não me engano, em 2011, chamado K11, que é um drama prisional. A Kristen Stewart foi lá, já no auge, com Crepúsculo e tal, fez uma pontinha para ajudar a mãe. E ela, em relação ao início da carreira, ela começou aos 7 anos de idade, quando um agente desses lá de Hollywood, ela sempre morou, ela nasceu e morou, assim, grande parte da vida dela em Los Angeles. Esse agente a viu numa peça de Natal. Aí eu fico imaginando, né, porque aí vocês... Los Angeles é uma cidade de cinema, de TV, então provavelmente quando o cara faz uma peça de colégio, peça de teatro, enfim, no colégio, qualquer coisinha, o cara já olha, deve ter um produtor assistindo, um diretor assistindo, então já chama ali, olha, tem uma potencial atriz, um potencial ator, a gente também deve ter ali direto, e eles ficam de olho, e acabou que nesse caso deu certo, esse agente descobriu Kristen Stewart. E aí ela, com a carreira dela, ela teve que dosar essa questão da educação da escola. Ela frequentou as escolas locais até a 7ª série, e aí como começou a questão de atuar, começar o trabalho, ela começou a ter essa educação por correspondência que tem nos Estados Unidos, e foi assim até o ensino médio. O primeiro filme dela
depois de começar essa carreira, né, descoberta aos 7 anos, foi 2 anos depois, já com 9, em um filme pequeno da Disney Channel, chamado O 13º Aniversário. Provavelmente deve ter no YouTube, né? O que não tem no YouTube? E ela depois fez Os Flintstones em Viva Rock Vegas, filme de 2000. As pessoas começam por algum caminho e ela foi começar com os Flintstones. E em 2001, ela faz Encontros do Destino. Aí já é um negócio já de outro nível. Ela vai trabalhar ao lado da Glenn Close e da Patricia Clarkson. É uma história de 4 famílias suburbanas, lidando cada uma com doenças diferentes, e ela teve o primeiro papel de destaque dela. E aí a gente vem nessa fase em que ela começa a se consolidar como uma atriz jovem, tinha ali daquela época, nessa fase pré-crepúsculo. Agora a gente vai focar um pouquinho nesse pré-crepúsculo para depois a gente se afundar lá na Stephenie Meyer. Enfim, a gente vai conversar bastante de Crepúsculo, mas em 2002 ela faz O Quarto do Pânico, filme dirigido pelo David Fincher, em que ela é a filha da Jodie Foster. E ela, na verdade, nem estava escalada inicialmente para o filme. Quem estava, ela era a Hayden Panettiere, que mais tarde viria a fazer Heroes e fez até um sucesso na época. Ela sumiu, eu não sei, vocês se lembram? Ela continuou fazendo filme? Eu não acompanho a Hayden. Ela fez algumas coisas menores, assim, depois do Heroes, e, assim, ultimamente ela fez muita coisa, assim, de Lifetime, Hallmark. Ela tá com problema na vida pessoal, assim, violência doméstica, esse tipo de coisa, assim, bem... Caraca, eu não sabia disso, meu Deus. Ela teve uma filha, e aí ela tinha eu não sei se era um marido ou um companheiro, assim, que... suspeito ou acusado, assim, eu não sei os detalhes, né, os pormenores, mas assim, mas ela teve um início bem promissor, né, ela dublou um dos personagens principais do Vida de Inseto, eu descobri ao longo da vida, assim, eu não lembro exatamente dela no Vida de Inseto, né, eu fiquei sabendo que ela tava fazendo um filme de Lifetime, né, Hallmark e tal. A última vez que eu lembro dela, assim, que eu tenho uma memória vívida dela, foi naquela série que ela fez com a Connie Britton, né, Nashville, né? Sim, que é muito legal, inclusive, eu tenho que terminar. E ela foi indicada a uns prêmios, assim, Globo de Ouro, essas coisas, por Nashville. Ela criança, eu lembro dela, que ela é filha do outro treinador naquele filme do Denzel Washington, né? Duelo de Titãs, né? O filme que eu mais lembro dela. Sim, é verdade. É porque eu penso muito nela como a menina do Grinch, mas a menina do Grinch era a menina do Gossip Girl. É verdade, mas assim. É da mesma época, né? Elas deviam fazer teste para as mesmas coisas. Essa é a Camila Henriques, o IMDb ambulante. Ela sabe todas essas histórias, as trivias do mundo do cinema. Ela sabe. Se eu falar o nome aqui de um ator, ela sabe toda a carreira. Incrível. Enfim, vamos continuar aqui. Aí a Kristen fez Garganta do Diabo, de 2003. Esse aí eu vi, realmente é complicado esse filme. Ela é a filha da Sharon Stone e do Dennis Quaid. Em 2004, Contra a Corrente, filme do David Gordon Green, um dos primeiros filmes da carreira dele. Hoje ele está aí matando o pessoal em Halloween. E em 2004 fez A Aventura, em que ela foi a primeiro papel dela de protagonista, assim, em Segure Estas Crianças. Em 2005 vem Zatura, uma aventura dos criadores de Jumanji. O Silêncio de Melinda, em 2007, que é um dos grandes destaques da carreira dela. Acho que daqui a pouco o Diego e Camila podem falar um pouquinho melhor sobre o filme. E Eu e as Mulheres, de 2007, ao lado do Adrian Brody e da Meg Ryan, que é outra que está meio sumida. Queria saber de vocês, começando com o Diego, quais os teus filmes preferidos, e depois eu estendo a pergunta também para a Camila, dessa fase da Kristen Stewart, Diego. Olha, eu gosto muito do Quarto do Pânico, assim, gosto bastante, acho que é um filme bem legal, David Fincher, né, um desses filmes que ele faz bem como diretor de estúdio, né, um projeto que ele faz desse projeto de diretor de estúdio, mas que ele faz muito bem, acho que tem toda essa construção de tensão, de tensão, de suspense, que ele consegue fazer muito bem, toda essa coisa técnica, né, que ele gosta muito, né, de utilizar dos espaços, de fazer planos. Falam muito daquele plano que é na fechadura da porta, né? Que você consegue ver a fechadura da porta, né? Acho que nesse filme serve muito bem. Eu acho que é um filme bem divertido e é um filme de grandes atuações. Ela tá ótima, né? Menininha, né? A Jodie Foster
tá ótima, aquela fase que a Justice tá fazendo vários papéis B10, né? Bem legal. E também tem eu gosto muito do Forest Whitaker também nesse filme, assim, é um filme que eu gosto bastante, assim. Acho um filme bem legal, assim, dos filmes subestimados do David Fincher, assim. Inclusive, eu gosto bastante quando ele usa esse alicerce técnico dele a favor desses projetos de estúdio. Acho que rende coisas bem interessantes, assim. Tanto ele quanto o Millennium, acho que são filmes bem interessantes nesse aspecto, assim. Gosto muito do Quarto do Pânico. Tem o Zathura, é um filme que eu gosto bastante, assim. Eu acho como o Caio falou, é uma reinterpretação do Jumanji, né? Um filme que vai na mesma vibe, assim, mas eu acho um filme de muito carisma, assim. Eu achei um filme bem divertido de se ver, assim. Eu revi ele, acho que faz uma coisa de 1, 2, 3 anos e ainda funcionou bem comigo, assim, porque eu acho que ele consegue fazer essa coisa fofa de misturar ficção científica com um drama de personagens lá, que é a Kristen Stewart e os dois meninos de uma forma bem legal, assim. Mas eu acho que o melhor dela, nessa fase, ao meu ver, em questão de atuação mesmo, é o Segredo de Melinda, que é Melinda, né, o nome? Né? Melinda, isso. Isso aí, Segredo de Melinda, que é um filme que eu fiquei muito surpreso, que eu vi esse ano, porque tem ele completo no YouTube, e aí eu vi ele esse ano, esse filme, e é uma produção para televisão, um filme pro Showtime e tal, e é um filme surpreendente, assim, porque é um filme que fala sobre uma menina que é uma menina colegial, que é estuprada, e o filme vai se desenvolver como ela lida com esse trauma do estupro. Eu fiquei muito surpreso com a condução muito sensível do filme e muito seca, que ele consegue dar pro tema sem ser uma coisa mega piegas ou até sensacionalista com a história. Eu acho que tanto nele quanto em outros filmes, a Kristen Stewart já mostra que ela é uma atriz que consegue internalizar muitos sentimentos muito pesados, assim, né? Ela consegue muito internalizar esses sentimentos e ela tem uma gravidade dramática muito forte, assim. Então, acho que são os projetos que eu vejo como mais interessantes dessa época, assim. Teve alguns que eu acabei não conseguindo ver, por exemplo, o filme do David Gordon Green eu não consegui ver, ou In the Land of Women também não, mas eu vou ir atrás deles depois. E para você, Camila, o que você destaca desse início pré-crepúsculo já ia falar da Camila, da Kristen Stewart? Acho que eu tenho a mesma idade que ela, então eu poderia ter feito Crepúsculo, não. Você nasceu em 90? Aí vocês iam ver o que é uma atuação ruim. A primeira coisa que eu lembro de vê-la assim, foi o Quarto do Pânico mesmo, assim, apesar dela ter feito esse filme em 2001, né, já ter... É engraçado o nome do pai dela, Jon Stewart, né, então assim, não é o apresentador, né, não é o comediante que virou diretor, né, é outro Jon. E tem até uma história engraçada que ela conta num talk show que o pai dela, ele trabalhava nos bastidores, né? Ele trabalhava, acho que no programa do Conan, o Brian, e aí ele falava, ele chega nos lugares e fala: "Oi, eu sou o Jon Stewart. Você conhece a minha filha? Ela é Kirsten", não sei o que. Ela fica morrendo de vergonha. Enfim, curiosidade que ninguém se importa. Mas eu gosto muito do Quarto do Pânico, acho que é um filme que se sustenta até hoje. Ele acabou ficando meio que escondido um pouco na filmografia do Fincher, mesmo por ter essa qualidade, assim, parece meio que um filme de encomenda mesmo, como o Diego falou, um filme de estúdio, né? Mas eu acho que justamente por ser um filme do Fincher, ele perde essa qualidade meio genérica, supercine, que a gente... que tem tantos filmes do início dos anos 2000, assim, aqueles filmes com Ashley Judd, sabe? De suspense, assim. E ele se eleva, ele tem uma sofisticação visual, né? Como o Diego falou, ele tem planos muito interessantes que ficaram muito memoráveis na filmografia do Fincher. E eu, por exemplo, acho muito melhor do que Clube da Luta, que é o filme que antecedeu. Eu acho que ele envelheceu melhor, assim. O Clube da Luta, talvez, ele ficou muito saturado por toda a mítica, né? Assim, esse negócio assim de ser o filme alternativo, entre aspas, né? Que as pessoas, eu adoro filme alternativo, Clube da Luta e Donnie Darko. Mas eu gosto muito, e eu acho que é muito significativo para a carreira dela, primeiro, por ser o David Fincher,
E segundo, que eu acho que mudou a carreira dela nesse início já, assim, ter tido contato com a Jodie Foster. Porque a Jodie Foster virou meio que uma mentora dela, né? Assim, ser atriz mirim, né? Que cresceu em Hollywood com todas essas pressões que a gente vai falar depois, assim, de vida pessoal. Assim, tem umas entrevistas pavorosas da Jodie Foster adolescente, assim, que as pessoas perguntam, de namoradinho, assim, esse tipo de coisa. E, né, assim, tanto é assim que durante muito tempo nem se soube muito da vida pessoal dela, né? Ela não gostava nem de dar entrevista. E acho que quando você vê a carreira da Jodie Foster, você entende muito por que Kristen Stewart tem esse magnetismo tão grande com ela em cena, né? Acho que elas poderiam trabalhar muito bem hoje em dia juntas, né? Elas têm um carinho muito grande uma pela outra. A Kristen Stewart, ela falou quando a Jodie Foster ganhou uma estrela na Calçada da Fama, né? Ela fez o discurso. Então, assim, acho que a Jodie Foster deve olhar assim como uma mãe orgulhosa, né? Assim, de ver a Kristen, assim, crescendo em Hollywood, trabalhando com os diretores que ela trabalha. Deve ter ficado super orgulhosa quando ela ganhou o César, porque a Jodie Foster, né, tem um pezinho na França, né? Então, assim... Então, eu gosto muito, eu acho que é um papel muito difícil para uma menina pré-adolescente, né, no início da adolescência, assim, porque ela tem que trabalhar com físico, além do emocional, assim, ela tem que trabalhar com físico, porque a personagem está passando por uma questão ali enquanto está acontecendo aquele roubo, né? Ela está num espaço confinado e ela está, assim, num momento em que ela fica entre a vida e a morte, talvez, assim, né? E aí tem a questão da empatia, o Forest Whitaker também maravilhoso no filme, ele é realmente, acho que o coração do filme, a gente acaba meio que se apegando muito ao personagem dele, torcendo para ele, né? Entre o trio lá que entra na casa. E é muito interessante, assim, ainda mais que você pensa assim, que era para Nicole Kidman ter feito esse filme, né? Só que ela quebrou as costelas, os joelhos, sei lá, fazendo um Moulin Rouge, e ela só aparece, ela fala no telefone, né? A voz do telefone é dela. É só uma participação meio que afetiva, eu acho que ela produziu o filme. Mas, enfim, gosto muito, eu lembro muito do Garganta do Diabo também, assim, que é bem, né, assim, anos 2000, assim, quando você tá começando a ir no cinema sozinho, assim, né? Nossa! Mas, assim, ela não me é muito memorável naquele filme, assim, porque eu lembro muito mais, assim, de ver que na época que era Sharon Stone, Dennis Quaid, né? Dennis Quaid na época que ele fez depois do Operação Cupido, então era um rosto reconhecível. E aí eu destaco muito o Silêncio de Melinda. É o Silêncio de Melinda ou o Segredo de Melinda? Que eu falo Speak, né? Eu acho que é Silêncio de Melinda. Deixa eu confirmar aqui. Silêncio, né? Que é Speak. Isso. E que eu vi agora. Eu já tinha visto o Diego falar desse filme. Eu sabia do livro, né? É baseado num livro que muita gente fala, assim, que é muito sensível. E é um personagem muito difícil também. E é um filme que ele é muito sensível em como ele toca a questão do abuso e da personagem ter medo de falar, assim, viver com trauma. E quando ela finalmente consegue se abrir, né? É muito tocante a forma como as escolhas que a Kristen faz. A gente não sabe, né, quando é ator mais jovem, se é diretor, né? No caso, era uma diretora, até onde é diretora, até onde é ator, atriz, montagem, enfim, né? Mas no caso dela, acho que a carreira dela mostrou que aquilo ali já era ela, assim, já era uma sensibilidade, assim, de pegar uma personagem que, né, poderia realmente ser aquela qualidade de telefilme educativo, né, assim, que aquela coisa assim de lição do dia, né, que tem muito tinha muito na TV americana nos anos 80, 90, né, eles falam after school special, né, que é aqueles especiais assim que você aprende sobre as coisas da vida e tal. E é muito impressionante. Eu acho até, assim, fazendo assim, pensando assim na carreira dela no geral, eu colocaria entre os melhores trabalhos dela até hoje. Sim. Assim, o Silêncio de Melinda, acho que é bem... E ela carrega o filme, né? Tem outros personagens, assim, mas
ela carrega aquele filme. E a gente vê que já era um filme pós aos 13, né? Então, assim, a gente vê assim, que tinha uma concorrência de atrizes jovens muito grande em Hollywood, né? Tinha ela, Evan Rachel Wood, a Lindsay Lohan estava fazendo os filmes mainstream da época. E eu lembro, tem uma história interessante que o primeiro filme dela, o primeiro filme que ela fez, né, o início ao fim, o Safety of Objects, com a Glenn Close, quem queria muito aquele papel era a atriz que fez a Matilda, Mara Wilson. Isso eu vi na biografia dela. Que eu não gosto de falar que eu li, porque eu ouvi o audiobook, é estranho falar que eu li, mas enfim. E ela falou assim que foi esse filme, quando ela não conseguiu esse filme, ela desistiu de Hollywood porque ela percebeu que tinha um monte de atriz baixinha, branca, do cabelo castanho, assim, que ela não tinha nada de especial, né? Então, assim, de ver assim que meio como as coisas se cruzam em Hollywood, né? Assim, como às vezes um papel pode levar a outro, enfim, né? É muito, muito interessante, né? Poderia ser ela, apesar de que eu acho que ela tinha mais talento para comédia, né? Poderia ter seguido outro caminho, mas enfim. É curioso você falar isso, Camila, porque tinha uma época que eu confundia direto a Kristen Stewart com a Dina Malone. E as duas são. Eu confundia muito a Matilda com a Dina Malone. Também. Dina Malone. Elas se parecem muito. As duas são na Natureza Selvagem, né? A Kristen Stewart faz a namoradinha dele e a Dina Malone faz a irmã dele, né? Muito doido, do Emily Hirsch. Bem, então vamos agora passar para Crepúsculo, que esse aqui vai render pano para manga aqui. Foram 5 filmes de Crepúsculo lançados todo o ano de 2008 a 2012. São adaptações dos livros da Stephanie Meyer. O primeiro Crepúsculo foi dirigido pela Catherine Hardwicke, que comandou aos 13. Depois teve Lua Nova, do Chris Weitz. Se eu estiver falando errado, Camila corrija aí. Que foi o cara que fez A Bússola de Ouro e American Pie. Eclipse, do David Slade, que fez meninamar.com. E os 2 últimos, que são O Amanhecer, foram comandados pelo Bill Condon, que estava vindo até numa fase boa, fez até Dreamgirls naquela... em termos de premiação, né? Nada a ver, né? Esses diretores, assim, né? Nenhum estilo assim que se confunde, né? E a Kristen Stewart, ela foi parar em Crepúsculo quando a diretora, a Catherine Hardwicke, a viu no set de Férias Frustradas de Verão e ela adorou. A diretora achou incrível a atuação, assim, o trabalho ali nos bastidores e falou, vem para fazer Crepúsculo. E aí eu pergunto para vocês, começa com a Camila, depois, Diego, você já emenda aí. O que vocês acham do trabalho dela? São atuações realmente ruins? São injustiçadas? São boas? O que vocês sentem pelo menos alguma evolução do primeiro para o 5º filme? O que vocês acham de Crepúsculo? E, é claro, dela como Bella Swan? Cara, então, eu não sei se é porque eu já era velha, assim, então eu não peguei a Era Crepúsculo naquela época. Assim, eu já estava interessada em outras coisas, assim, eu assim, com franquias, assim, eu sou muito atrasada, assim, por exemplo, Harry Potter, eu não vi na época, entendeu? Você foi ver agora, assim, pouco tempo. Eu comecei a acompanhar, depois desistir, tanto com os livros, depois com os filmes, e fui ver depois. Então, Crepúsculo, eu vi o primeiro filme e eu li o primeiro livro, eu li o segundo livro também, pela curiosidade, né, porque estava todo mundo vendo, né, era aquela coisa assim da época, mas a minha vida me levou por outras coisas, não me interessei, e aí fui ver depois e já vi com aquela carga assim de Kristen Stewart e Robert Pattinson, são péssimos atores, eles estragaram a saga Crepúsculo, mas a verdade é assim, que o filme não funciona. A questão do filme não funcionar não é por conta deles. Acho que eles mais do que provaram o papel deles em Hollywood e eles trabalham inclusive na Europa, né? Assim, o quanto eles são competentes, o quanto eles são bem quistos na indústria. E Crepúsculo, eu acredito que ajudou muito a carreira deles a ser impulsionada. Tanto é que a Kristen fala que hoje em dia ela pode fazer o filme que ela quiser, porque ela provou com o Crepúsculo, né? Ela virou uma estrela. Tem essa coisa, né? Se você mostra, você faz dinheiro na bilheteria, as pessoas começam a te deixar fazer os seus projetos pessoais, né? E ela conseguiu isso muito cedo.
O primeiro Crepúsculo, eu acho que ele é o mais interessante, porque eu acho que a Catherine Hardwicke estava tentando fazer alguma coisa ali, né? Assim, ela veio do Aos 13, né? Ela veio do Lord of Dogtown, né? Então, assim, ela era uma diretora que estava numa crescente, né? E tem até histórias de que ela foi muito tolhida no set, né? Que ela chorava escondido, né? Porque tinha aquela coisa assim de que ela tinha que se impor no set, mas por ser diretora mulher, enfim. Então, assim, eu acho que eu entendo completamente o sucesso da saga. Eu acho que sucesso não se mede pelo gosto pessoal de um ou de outro. Eu acho muito engraçado hoje em dia ver os memes, assim, ver toda vez que passa aquele vídeo do jogo de beisebol do primeiro filme no Twitter, eu assisto. Eu acho muito engraçado ver com os olhos de hoje. Não levo a sério. E não acho que a atuação dela seja o pior ali. Eu acho que é o conjunto. Eu acho que a história ela não me cativa. Eu acho que esteticamente é um filme que vai ficando cada vez mais pobre. Mas eu acho que ela faz o que ela pode fazer ali. E só me deixa assim com vontade de vê-la com Robert Pattinson um filme, sei lá. O Cronenberg disse que quer fazer um filme com os dois, né? Imagina, assim, fazer um body horror de verdade, uma coisa assim, instigante mesmo, sei lá, um filme de vampiro mesmo. Eu acho que né? A gente estava muito assim, isso não é um filme de vampiro de verdade. Enfim, eu já assisti com muito julgamento, mas eu não acredito que seja culpa dela o filme ter... O filme foi um sucesso, né, gente? Assim, todos os filmes foram muito bem sucedidos. Se não tivesse sido bem sucedido, não teria tido nem sequência, né? Assim, hoje em dia a sequência de filme depende do sucesso. Assim, tem franquias que são interrompidas do nada, começam do nada de novo. Acho que daqui a pouco vai ter um reboot de Crepúsculo, alguma série da MTV, sei lá. Mas, enfim, acho que ela funciona, acho que ela tem química, o elenco todo jovem tem química entre si, assim, e é um filme que a gente tem que lembrar, tem a Anna Kendrick, que é maravilhosa, assim, que já faz uma personagem meio cômica, né, assim, ela tem, sei lá, uns 5 minutos de cena, assim, mas ela tá maravilhosa no filme. Acho que tem atores muito piores ali, assim, sinceramente, os outros da família lá, do Edward, os irmãos lá, sinceramente, é um pior que o outro. Diego, você vai ser bonzinho que nem a Camila ou você, tipo, vai sentar o pé? O que você acha? Cara, então, é que eu tenho uma relação com o Crepúsculo esquisita, assim, porque Crepúsculo saiu, eu peguei bem na época que o pessoal era febre, né? O pessoal lia os livros e tal, né? Sim. E aí saiu os filmes e tal, conheço muita gente que foi super na onda Crepúsculo e tal. Eu sempre fui desinteressado, tanto é que eu lembro de ver o primeiro filme, mas eu não tenho nenhuma lembrança dele, assim. Os outros filmes eu vi passar na televisão, assim, mas sem pouca atenção a ele, sabe, assim? Então eu nunca, eu parei pra ver Crepúsculo, sabe, assim? Porque eu tinha esse sentimento aí que a Camila disse de pré-visão do Crepúsculo, porque Crepúsculo foi muito, né, teve muitas coisas, que foi um mega sucesso, um mega hit, mas foi muito atacado também, né, essa coisa toda, como a Camila diz, não é vampiro, e tudo isso e tal, e tudo isso, e que entra várias coisas, né, porque lógico que Crepúsculo tem as suas, vamos dizer, falhas e fraquezas enquanto produto midiático de entretenimento, mas lógico que essa coisa de fazer uma coisa que não está dentro de uma lógica, vamos dizer, masculina, isso acaba tendo vários tipos de pedras e preconceitos, assim, né? Porque, né, essa coisa de do filme ter vindo de uma fanfic, né, que falam, né, isso é uma coisa toda voltada pro público feminino, né, e dos protagonistas mais delicados, vamos dizer assim, e tudo isso, né? Isso gerou muito um ataque desnecessário à franquia, independente se é boa, se é ruim ou qualquer coisa dessas. Mas então, sobre isso da questão de não ter expressão, é que, tipo, a Bella, né, ela já é uma personagem introspectiva, né, fechada, né, assim, né? E eu acho também que você vê, na forma que todos os atores são dirigidos, eles funcionam dentro dessa lógica mais gélida, morta mesmo, né? Todos os atores, né?
não é só ela, né? E os personagens não são personagens que são oferecidos grande dramaticidade toda também, né? Então eu acho também que se pegou por todo o sucesso que se faz e por ter isso da personagem ser esse ideal romântico, da personagem que vive em função do cara e de tudo isso, de todo esse amor, né? Que essa coisa meio moralista, não sei o quê, se pegou essa coisa, né? Eu acho que, por exemplo, tem muita questão de direção de atores, assim, porque a gente já tinha visto atuações mais interessantes da Kristen Stewart antes, como, sei lá, no próprio Serviço de Melinda ou no Quarto do Pânico. Eu acho que se rolou uma padronização para a atuação dela e dos outros atores ser daquele jeito mesmo. E assim, a Kristen Stewart tem alguns tiques de atuação, vamos dizer, que é engraçado reparar em dois filmes, essa coisa dela sempre tá mexendo a mão, ou morder os lábios, assim, ou sempre tá mexendo alguma coisa. E ela é uma atriz que ela realmente internaliza muitos sentimentos, né? Eu acho que vão ter filmes que ela vai conseguir usar isso muito bem e papéis que vão dar potência para ela fazer mais do que com isso, do que o Crepúsculo, por exemplo, ao meu ver, assim. Então, acho que as questões que pegaram na época, assim, a questão é como isso é mais usado dentro da narrativa. Mas eu admito que, apesar de eu ter essa visão muito superficial de Crepúsculo, eu tenho muita vontade de, sei lá, é que tem muita coisa pra gente fazer, né? Mas, sei lá, você sentar um dia e ver os filmes pra analisar se eles tem alguma coisa de fato interessante neles, ou se não tem. Porque eu acho que assim, é muito fácil julgar os atores, sei lá, pegar uma saga que foi muito atacada e jogar os atores. Sei lá, por exemplo, vamos pegar Harry Potter, por exemplo, que a Camila citou, que foi um sucesso de bilheteria, e sempre foram filmes que, tipo, outros menos, sempre foram filmes bem criticados, tal, não sei o quê. Mas, por exemplo, você pega os atores mesmo que fizeram Harry Potter, o Daniel Radcliffe, o Rupert Grint, né, Emma Watson. Eles também não eram grandes atores na época do Harry Potter, né? Assim, também não eram atores, né? Grandes atores, né? Uns foram melhorando conforme os filmes, outros não, assim. Uns fizeram coisas mais interessantes depois do Harry Potter, outros não. Se você, inclusive, se comparar carreiras do Robert Pattinson, da Kristen Stewart com o pessoal do Harry Potter, você vê que a Kristen Stewart e o Robert Pattinson seguiam caminhos muito mais ambiciosos, né? Se desafiaram muito mais enquanto atores, né? Então, eu acho que tem questões muito relativas, né, em tudo isso. Então, aí só para completar, o Framboesa de Ouro sempre que podia indicava os dois. Ela venceu até em 2013, né, a Despedida em Amanhecer 2 e junto com Branca de Neve o prêmio de pior atriz. Enfim, pegavam bastante no pé dela, além dos memes e gifs que a Camila acabou de citar. Vamos então tocar num ponto que acabou sendo... A gente nem sempre fala aqui quando a gente faz as filmografias da vida dos atores, pessoal, porque às vezes não tem muito o que dizer, às vezes não influi tanto na carreira da pessoa, mas neste caso é inevitável, porque foi uma coisa, uma grande confusão naquela época, era o casal do momento, o relacionamento dela com o Robert Pattinson. Camila, de algum modo, você acha que esse tipo, aqueles rumores, a imprensa inteira em cima deles, atrapalhou de algum modo os dois, ficou muito estigmatizado, colocou ainda mais pressão sobre eles? Como é que você via essa situação repercutindo na carreira deles, de algum modo, pelo menos na imagem que se tinha da carreira deles como atores? Olha, eu acho que dentro da indústria não se sentiu isso, assim. Tanto é que quando saiu o trailer do Batman agora, o Diego deve ter visto essa discussão, todo mundo falando que finalmente o Robert Pattinson está se livrando do Crepúsculo. Enquanto ele fazia Crepúsculo, ele fez filme do Cronenberg, mais de um, inclusive. É como se fosse uma pena de cadeia, né? O cara tá se livrando, né? O que é isso? Nossa, o cara fez filme com a Claire Denis, sabe? Com o James Gray, que são cineastas, assim, que são autores. Não é nem assim, cineasta vencedor do Oscar de prestígio, são cineastas autores, que têm uma autoria, né? Que escolhem atores muito específicos para os papéis, assim, que não são tão afeitos na época de Crepúsculo, né? Acho que Nossa, sim, e são atores que não são diretores que não trabalham
tanto com estrelas. O James Gray, talvez, ultimamente. Na verdade, James Gray, desde meados dos anos 2000, quando ele conheceu Joaquin Phoenix. Mas também não é uma coisa assim... Não são filmes assim que recebem tanto marketing, né? Que tem um lançamento... Ele é muito boicotado, ele era muito boicotado pelo Weinstein, inclusive, assim... sempre o Weinstein sempre jogava o filme dele assim para uma data horrível, né? Enfim, data horrível que eu digo assim, de data que ninguém da academia vai nem lembrar que filme existe, entendeu? Assim, de não ter promoção, assim. Então são filmes assim que talvez o grande público não conheça, né? O que é uma pena, porque tem muitos filmes desses que estão no streaming, né? O High Life estava em destaque no Telecine por um tempão, inclusive, assim, aparecendo lá, assim, então... mas são filmes que para muita gente talvez seja mais chato, porque eles são mais contemplativos, né? Não são aquela coisa assim de começo, meio e fim bonitinho hollywoodiano, né? Assim, e a gente vê que já desde ali eles já estavam escolhendo papéis interessantes com esse poder que eles já tinham, né? Com essa... Porque a Kristen Stewart, principalmente, ela já tinha uma carreira antes. Antes do Crepúsculo, ela tinha acabado de trabalhar com Champagne, um dos filmes mais elogiados daquele ano, né? Sim. Na Natureza Selvagem. Era um filme que tinha um elenco gigantesco e, assim, o Emil Hirsch, né? Por onde anda, né? A Jenna Malone continuou sendo coadjuvante, fazendo muitos filmes, assim, mas quem despontou mesmo do elenco jovem foi a Kristen Stewart. E é uma participação rápida, mas é muito marcante, muito importante para a história. Eu considero ela e o Hal Holbrook meio que os dois assim, corações do filme, que torna aquele filme interessante, que eu não sou muito fã, para dizer a verdade. Eu não suporto também, eu acho chatíssimo. Eu acho muito... Virou, assim, muito... aquela coisa de frase de Instagram, aquele filme. Mas... Dê valor à vida. O quê? Dê valor à vida, né? Abandone sua vida de gente rica para... Mas eu acho que era muito assim a percepção do público mais do que a percepção de Hollywood. Eu acho que para Hollywood eles sempre foram atores muito promissores. Eu comparei a Kristen Stewart com a Jodie Foster, mas eu também penso na Natalie Portman enquanto ela fazia Star Wars, que são filmes que, sinceramente, dramaticamente, não acrescentaram em nada para a vida dela, assim, em termos, né? Ela ganhou dinheiro, provavelmente, né? Mas, assim, são atuações que foram muito criticadas, né? Mas, assim, no mesmo ano ela estava fazendo Closer, ela estava fazendo, sei lá, como é que é o nome? A Gaivota na Broadway com a Meryl Streep. Então, assim, eu não sei se era na Broadway, mas, enfim, era no teatro com a Meryl Streep. Então, assim, sempre houve aquele respeito e também aquela coisa que Hollywood tem, da aposta, né? Que é aquela coisa, assim, de apostar na atriz jovem. A Kristen Stewart, na época, Jennifer Lawrence, que também era uma atriz de franquia, mas era uma franquia que era bem mais... Era mais elogiada, né? Os Jogos Vorazes. A Jennifer Lawrence ganhou o Oscar no mesmo ano que Jogos Vorazes estreou, primeiro, assim, né? Então foi aquela coisa assim, meio de aposta mesmo, assim, de falar, essa menina vai dar muito dinheiro pra gente, vamos continuar investindo nela. E ela deu muito dinheiro. E eu acho que tinha muito, assim, do público, essa coisa, assim, da comparação, assim, de, a Jennifer Lawrence é tão legal nos programas de TV, ela é tão engraçada, não sei o quê, né? E aí a Kristen Stewart, ela sempre foi mais retraída, ela, não sei se ela parecia tímida ou meio, eu sinto muito mais um desconforto dela. Assim, você vê entrevistas dela hoje em dia, ela consegue brincar com isso, assim, ela consegue navegar ao redor disso, né? Mas, assim, as entrevistas na época do Crepúsculo era muito, assim, de uma pessoa que estava muito desconfortável com tudo aquilo, que não queria ser conhecida por um romance, que por acaso conheceu um cara, gostou dele nos bastidores. Tanto é que você vê, não tem muitas fotos dele, não tem foto deles em tapete vermelho, posando, né? Essa coisa assim de vendendo namoro, né? Essas coisas. Então, assim, acho que foi muito mais uma questão, assim, do público. E aquela coisa, eles ganharam uma fanbase gigantesca no mundo todo, né? Assim, tem gente assim que cria a teoria de que eles estão juntos até hoje,
Assim, tem uns sites fascinantes que criam teoria de que eles estão juntos, que os namoros deles com outras pessoas são só para cobertar o fato de que eles estão juntos, de que ela teve um filho dele. É incrível, assim. Então, assim, acho que esse fanatismo ao redor, né, que não é culpa deles, assim, ele acaba talvez afastando as pessoas, né, porque as pessoas sentem que eles estão muito expostos, mas é engraçado, porque para mim são duas pessoas que não estão nem um pouco confortáveis com a fama, né, que só querem trabalhar e que fama vem... Eles só aparecem quando estão promovendo algum filme, né? Não é aquela coisa assim. Não estão em rede social. A Kristen Stewart não tá, acho que o Robert Pattinson também não tá. Então, não tem aquela coisa assim de fazer o publi da semana, né? A Camila citou esse negócio do... Concordo totalmente com o que ela falou, com tudo, mas e uma coisa, a gente pega namoros, realmente foram namoros totalmente midiáticos, assim, né? Que deu muita confusão, sei lá. Pega, sei lá, um caso que eu lembrei agora de cabeça, né? A Jennifer Lopez e o Ben Affleck, né? Que eles tiveram aquele namoro mega midiático, sei lá o quê. Que, inclusive, eles estão juntos de novo, né? Não sei se ainda estão juntos de novo, mas eles ficaram juntos de novo por um tempo, assim. Porque aquela coisa, aquele namoro midiático, fizeram aquele filme Digre juntos, ganharam Framboesa de Ouro também, não sei o quê, blá, tal, várias histórias, não sei o quê. Mas tipo, seguiu um tempo, a Jennifer Lopez continuou sendo a Jennifer Lopez. O Ben Affleck teve os altos e baixos da carreira dele, os pessoais dele, mas logo depois ele deu um tempo da carreira dele de ator, aí ele voltou a ser diretor, fez os filmes elogiados, aí depois fez o ar, ganhou o Oscar, aí depois teve os altos e baixos dele, mas você vê, agora ele tá aí fazendo filme de novo, fez aquele filme da HBO Max, né, aquele de basquete, né, que é bem legal, tá nesse filme novo do Ridley Scott, então você vê, né, não é... Também e é uma das melhores coisas do filme, inclusive. Olha aí. Tá muito bem. E esse negócio, e ele é um bom ator, né, quando é bem dirigido e é bem trazido pra ele manda bem, né. Eu não acho que existe, mesmo se fosse um namoro mega midiático e visto de uma forma mega sensacionalista, difícil isso realmente manchar de vez a vida de um ator, né, acho que quando acontece são vários outros fatores que se misturam junto a isso, sabe, assim, nunca é uma coisa perpétua, né, eu vejo assim. Outra coisa interessante também nessa coisa da imagem deles pra mídia e pro público, é claro também que sempre tem aquele momento do ator jovem, um ator jovem que fica muito famoso e vira um ídolo e tal, e tem sempre essa coisa de ser visto como algo menor. Inclusive, depois, no Acima das Nuvens, é um filme que brinca com essa questão, né, do que é visto como menor ou maior, né, dentro desse espaço artístico. É engraçado porque, por exemplo, você pega o Leonardo DiCaprio, ele já tinha feito o Gilbert Grape, né, foi indicado a Oscar, não sei o quê, e mesmo assim, quando ele fez o Titanic, que foi uau, o Titanic virou o Jack, o galã, posters, revistas, não sei o quê, ele sempre foi visto, o galãozinho, não sei o quê, tem que se provar, não sei o quê. Aí você sempre teve essa imagem dele, né? Sendo que o cara já tinha sido indicado a Oscar, não sei o quê. Já tinha feito aquele filme do Diário de Adolescente também, que ele faz o viciado, não sei o quê, tudo isso. A própria... você falou do James Gray, a Charlize Theron, ela tinha aquilo de ser... o sex symbol, né? Que também tem muito disso, né? O sex symbol, não sei o quê. A mulher bonita vai ter que se provar. Sendo que antes ela ter feito Monster, que ela teve que se transformar, a maquiagem... para ganhar o Oscar, ela já tinha feito o Advogado do Diabo, que ela tá excelente, ela já tinha feito aquele Caminho Sem Volta, do próprio James Gray, que ela tá fantástica nesse filme. Então, tem muito disso, né? Cria uma imagem de um ator, e aí parece que ele precisa se provar para sair dessa imagem, parece que a aprovação dele é fazer um negócio que o grande público vai todo ver e ver, nossa, esse ator pode mandar bem, que é, sei lá, que é o Batman, que a Camila falou, ou o filme da Spencer, que vai para Oscar, sei lá o quê, e aí a Kristen Stewart vai ser reconhecida pelo grande público, né? Sendo que ela já tem César, ela já tem vários filmes, já trabalhou com vários diretores interessantes, né? Mas aí parece que rola esse histórico de validação, às vezes, né? Sim, eu acho que também ela passou muito por o julgamento do público quando teve aquela história da traição, né? Teve isso também, né? Que ninguém sabe de verdade se ela, no caso, se ela estava com o Robert Pattinson ainda, se não sei o quê, mas o diretor do Branca de Neve, ele era casado, inclusive, com a atriz que fez a mãe dela, né? Que aí a gente já passa até por outro, né? Outras questões assim de Hollywood. Claudio explica, né?
Não é nem assim questões de idade de Hollywood, né? Se bem que a mãe dela, ela faz a mãe dela quando ela é criança, né? No Branca de Neve. A Liberty Ross. Mas teve essa coisa assim do julgamento, gente. O Trump, quando ele era, entre aspas, apenas uma celebridade excêntrica, né? Um milionário excêntrico, ele escreveu 12 tweets falando mal da Kristen Stewart, dizendo que Robert Pattinson tinha que deixar ela. Assim, virou assim, uma coisa assim que ficou fora de controle, né? E ela não deixou de trabalhar, ela fez naquela mesma época, foi lançado o Na Estrada, né? Poxa, o filme assim que passou por todas as mãos de Hollywood por décadas, né? Assim, o filme que todo mundo queria fazer e que finalmente o Walter Salles fez, e foi ela. E do elenco principal, né? Ela, o Garrett Hedlund e o... Como é que é o nome daquele ator? O Sam... o Sam, nossa! Tá, eu sei do que você tá falando. É o Corvo da Malévola. Isso, enfim, enfim, quem é que tá assim, né? Eles continuam fazendo coisas, né? Assim, mas não é aquela promessa. Garrett Hedlund era para ser o grande galã de Hollywood, né? Naquela época. E era uma das melhores coisas do Pitt, filme, assim, né? pra mim. Assim, eu acho que ela tá muito bem no filme. Não, ela tá muito bem. E é um filme que eu acho até que ele tem coisas muito interessantes. Tem muitos momentos episódicos ali, né? Tem Amy Adams, tem Elizabeth Moss, né? Tem Alice Braga em pequenos... A Kristen Dunst, né? Que eu acho que é outra atriz, assim, que a gente tem que visitar a carreira, porque espero que ano que vem, né? Ela e a Kristen Stewart estejam lá no tapete vermelho do Oscar, finalmente indicadas. Que essa aí merece a indicação desde 94. Mas, assim, ela nunca parou de trabalhar, né? Eu acho que mesmo com essas pressões, talvez, assim, justamente para isso, nessa mesma época aí, ela fez ela já tinha feito, né, o Férias Frustradas, né? Que é muito divertido. Eu assim, amo. O Diego também sempre falou desse filme, assim, que ela tem uma química maravilhosa com o Jesse Eisenberg, tanto é que eles trabalharam juntos outras vezes em filmes diferentes, assim. E eu nem gosto do American Ultra, não gostei muito, mas acho que tem um magnetismo ali. Acho que espero que eles continuem trabalhando juntos, né? Eles fizeram também o filme do Woody Allen. E ela fez o Runaways, que eu acho um dos meus trabalhos preferidos dela. Assim, é muito engraçado porque eu acho ela a cara da Cherry Curry, que é a personagem da Dakota Fanning. Assim, fisicamente, né? Ela é muito parecida. Mas ela realmente, assim, fez uma Joan Jett que empolgou, assim, no sentido, assim, de que não era só a imitação, que é uma coisa tão tentadora em cinebiografia, né? Ela realmente criou uma personagem que poderia ser uma personagem ficcional, né? Que era muito... Dava para sentir mesmo aquela paixão dela pela música. Era uma personagem muito rica. Eu acho que é um filme muito subestimado. Tem o Michael Shannon maravilhoso. Assim, ele tem um papel coadjuvante, assim, que, como sempre, quase tudo que ele faz rouba a cena, né? Então, assim, recomendo Runaways, que também foi feito na época do Crepúsculo, assim, entre um Crepúsculo 2010. E outro. Eu lembro quando ela cortou o cabelo, foi a maior coisa. As pessoas acharam ridículas, eu achei ridículo na época também, porque eu era idiota. E hoje em dia acho incrível que no auge, assim, da fama, ela tenha cortado o cabelo para fazer uma personagem quando a gente vê a atriz chorando, o ator chorando, que vai ficar careca no papel, né? É verdade, assim, isso aí é um monte. Assim, você vê assim que ela realmente sempre se entregou aos personagens, né? Seguinte, vocês já deram uma boa caminhada aqui, sem problema, já estamos no pós-crepúsculo. Só falando aqui do ator do Na Estrada, é o Sam Riley. Sim, fez o filme lá do Joy Division também. O Crepúsculo até... Exato. Ela fez o Crepúsculo até 2010, até 2012. Em 2010, aliás, ela ganhou um prêmio de estrela em ascensão no BAFTA. E aí, a Camila já deu uma adiantada aqui, The Runaways 2010, Na Estrada 2012, e 2014 foi um ano, talvez, teve também a Branca de Neve, que a gente falou aqui, que ficou mais, assim, a participação dela ficou só marcada por coisas ruins, né? Ela se machucou no set, machucou o punho direito, teve esse caso com o diretor Rupert Sanders e gerou esses tweets do Trump, mas em 2014, 2 anos depois, ali ela tem um ano
muito forte. Primeiro, marcado pela guerra, em que ela interpreta uma soldada norte-americana que faz uma amizade com um prisioneiro de Guantánamo, Para Sempre Alice, que é o filme que acabou rendendo o Oscar para Julianne Moore, mas principalmente pelo Acima das Nuvens. Eu queria saber de ti, Diego, o que deu tão certo nessa parceria dela com a Juliette Binoche e Olivier Assayas? Cara, assim, eu acho que o Acima das Nuvens é um filme que eu gosto bastante. Acho que foi o primeiro filme do Assayas que eu vi, se eu não me engano, né? Eu vi no burburinho dele e tal, assim. Eu acho que o que deu certo é que o Assayas, a obra dele toda tem esse negócio de... Como ele começou como crítico de cinema, né, dele virar diretor, eu acho que essa questão de comentar a arte, comentar o fazer artístico, sempre está de algum jeito na obra dele, né? E o que eu acho interessante, que eu acho que aqui, com a Juliette Binoche, com o próprio Assayas, parece que rola uma conversa geracional dentro do filme inteiro, assim, que traça os caminhos do filme, né? Como o filme está falando dessa questão de ser uma atriz já aclamada, que começou a carreira aos 18 anos e estourou ao trabalhar num filme alternativo de um diretor premiado, um diretor de teatro também, né? Isso aí você vê vários traços com o começo de carreira da Juliette Binoche, que começou trabalhando com grandes diretores, né? Godard, Kirovsky, por aí vai. E aí você vê esse traço. Aí você tem a personagem da Chloe Grace Moretz, né, que é uma atriz em ascensão em Hollywood, que é uma atriz que começou fazendo teatro, começou mega promissora, aí se envolveu em vários escândalos, né, e começou a fazer filme de super-herói, né, que é aquele X-Men lá, genérico, que rola no filme, que é muito engraçado aquilo. Então você vê isso, e talvez essa personagem fosse uma correspondente a um pouco... a Kristen Stewart, mas também pode ser correspondente a qualquer outra atriz de Hollywood, como, sei lá, a Lindsay Lohan, essas coisas dos escândalos e por aí vai. A Lindsay Lohan até é mencionada no filme, mas, tipo, no geral, assim. E a Kristen Stewart, que é essa atriz que estava em evidência, eu acho muito interessante que ela faz a personagem que está reagindo a tudo isso. Ela é a ouvinte, é a pessoa que está de fora desse mundo, né? É a pessoa que tá vendo e analisando tudo aquilo, né? Porque ela realmente tem opinião sobre tudo e é uma personagem que confronta a personagem da Juliette Binoche, né? Ela confronta os próprios preconceitos que a personagem da Juliette Binoche tem, os próprios conflitos internos que ela tem enquanto essa questão da arte, assim. Eu acho que a Kristen Stewart conseguiu funcionar muito bem pro papel, porque ela tem uma coisa de internalização, essa coisa... ela tem um sarcasmo, um senso de humor, uma coisa de fala rápida, de analisar todos aqueles sentimentos que ela tá reagindo, que eu acho que a personagem dela aqui, e no Personal Shopper também, eu acho que serviu muito bem a esse estilo dela, assim. E a química dela com a Juliette Binoche, que dá um show no filme também, né, tá incrível, eu acho que funciona muito bem por causa disso. Eu acho que o Assayas conseguiu entender essa questão do tipo de papel que a Kristen Stewart parece ter uma certa fluidez muito grande, e trouxe isso pro personagem. Então é que o filme é todo construído em diálogos da personagem dela e da Binoche conversando e viajando enquanto a personagem da Binoche está com esses entreveros na carreira dele. Então acho que a questão dele usar essa metalinguagem para dentro do filme soube dar uma estrutura muito forte pro relacionamento de todos ali. E Camila, pensando nessa metalinguagem de falar do próprio universo do cinema, você acha que também, de algum modo, foi não digo uma resposta, mas ela brincar com aquele universo que estava tão maltratando ela da época do Crepúsculo? Como é que você analisa essa escolha? Lógico que tem o diretor também que vai lá e escolhe, mas essa escolha dela de topar fazer esse filme diz algo sobre o momento que ela vivia, o que ela queria dizer? Como é que você analisa isso? Acho que, assim como a personagem dela que o Diego falou, assim, acho que foi um momento assim, de confronto mesmo dela com o que ela estava vivendo, né, com o passado dela. A personagem da Chloe Grace Moretz lembra ela até no cabelo, assim, nos maneirismos, né, quando ela tá naquela coletiva de imprensa, assim, parece assim que ela, né, copiando assim a Kristen Stewart. Kristen Stewart faz muito gesto assim quando ela tá falando fora na vida real, né, assim como eu tô fazendo agora. Vocês não estão vendo, se vocês estão ouvindo o podcast. Acho que ela tá aprendendo. E assim, ela
é um filme que funciona muito com esses gestos da Kristen Stewart, com esses vícios que muita gente atribui a ela, que eu realmente... eu acho que tem atores... Todo ator tem vício. Alguns são visíveis e outros não tão visíveis, e alguns funcionam muito bem em certos universos e outros não funcionam. Assim, se você for pegar, assim, ver, sei lá, como eu pude ver a filmografia dela... Sei lá, quando eu estava vendo a filmografia da Ingrid Bergman para escrever para o Cine 7, uns 2, 3 anos atrás, você vê que tem uma forma assim de mexer a cabeça. A própria Meryl Streep, ela tem uma forma assim de falar, de respirar, que acaba sendo uma linha comum entre os personagens. Tem um vídeo da Debbie Reynolds imitando a Meryl Streep, que é muito engraçado. E você não pode dizer que a Meryl Streep não é camaleônica, que ela não habita o personagem e que ela não serve os filmes, mesmo que os filmes, às vezes, né, não sejam tão bons, mas é outra questão. Então, assim, acho que o ator ou a atriz ter gestos, ter vícios, assim, não cai em nada. Eu acho que esse filme não diminui em nada o trabalho dele ou dela. Nesse filme, eu acho que é um encontro muito incrível dela com a Juliette Binoche e dela com a Sayá, porque eu acho que fazer esse filme específico, que é uma brincadeira grande assim com Hollywood, principalmente questão de idade, né? Um confronto ali de gerações, assim, uma atriz que é tirada do papel que ela sempre foi ao qual ela sempre foi muito apegada para fazer outro papel, né? Então, assim, ela está confrontada com a própria idade, né? Assim, né? E como a gente sabe, né? A Juliette Binoche é uma das maiores atrizes do mundo, né? Não tem nem o que dizer, mas assim, a gente sabe que a indústria hollywoodiana desiste das atrizes depois de uma certa idade, não está mais acontecendo isso. E a Juliette Binoche, ela nunca se interessou tanto por Hollywood, né? Inclusive, dizem que ela fez o Godzilla, que ela aponta como laboratório pro Além das Nuvens, assim. Foi tipo, ela queria fazer uma coisa bem estrela de cinema, né? Que ninguém nem lembra dela no Godzilla, coitada. Mas, enfim... Queria até pagar no fundo verde, né? Assim, aquela coisa, né? Como é que ela fala que tô velha demais para ficar pendurada no... É muito bom. Então, assim, é muito, muito engraçado isso, assim, é muito espirituoso quando a gente conhece a história da Kristen Stewart. É meio que inevitável, como o Caio falou, não relacionar a vida e ficção, no caso da carreira dela, até porque a gente assiste... Desde que ela era, né? Desde que ela era adolescente e tal. E acho que foi muito importante ela fazer isso com um diretor que era fora de Hollywood, né? Um diretor respeitado, mas que não era um diretor ali do sistema, um diretor europeu, apesar de ser um filme falado em inglês, né? Mas é um filme europeu, tanto é que ganhou o César, né? Assim, é um filme francês, né? Ô, Camila, Só duas coisas que eu achei interessante que você falou. A primeira coisa é que é interessante porque eu acho que a Kristen Stewart ela veio de personagens que tinham algum tipo de... Eram personagens que tinham alguma coisa... Eu não quero dizer a palavra frágil, mas eles carregavam um peso muito forte, Sim. assim, sabe? De algum trauma, de alguma coisa de malefício internalizado que eles estão vivenciando, sabe? Você vê, no Speak é isso, né? No Adventureland é isso, em uma coisa muito mais leve, mas é isso, né? A personagem dela tá vivendo um peso muito forte, assim, né? E ela já tinha essa coisa da Bella, de ser uma mocinha muito melodramática, né? Tudo isso. E eu acho engraçado que uma coisa que eu gosto no Acima das Nuvens é que é uma personagem que foge disso, é uma personagem muito segura, né? Do que ela Sim. fala, o que ela quer, da relação dela com a Juliette Binoche, assim, né? Você vê enquanto a personagem da Juliette Binoche ela tá desabando emocionalmente, psicologicamente, a personagem da Kristen Stewart tá lá se mantendo, tentando entender aquilo e organizando todos os trajetos, mas também tentando organizar a vida da patroa dela, né? E ela tentando entender isso. E uma coisa que eu acho muito interessante do que você falou também é que o filme propõe esse debate também, né? Porque o filme fala de Hollywood, mas ele propõe essa Hollywood, eu acho interessante que o filme propõe essa visão de Hollywood vista
pelo pessoal do cinema alternativo, né? Que o foco do filme acaba sendo isso, o pessoal que faz peça, o pessoal que faz filme do circuito de arte, assim, que é um termo aí. Então eu acho interessante, né? Que o filme propõe esse choque entre dois mundos, né? Então a personagem da Juliette Binotti se sente muito mais à vontade nesse circuito e ela tendo que lidar com isso, né? Todas essas brigas, né, internas que rolam. Eu acho que foi um ponto de virada importante na carreira da Kristen Stewart, mais um, né? E mais um com uma grande atriz do lado, né? Teve a Jodie Foster, teve a Julianne Moore, né? No filme que eu nem acho um filme tão memorável assim, mas eu acho que tem umas cenas muito bonitas dela com a Julianne Moore. Talvez ela tenha... Sim. Ela provavelmente quis fazer esse filme para trabalhar com a Julianne Moore, né? E calhou de ser o filme que deu a Julianne Moore o Oscar dela. E aí ela faz esse filme com a Juliette Binoche também, assim, então... os 3 J's, 3 atrizes de nome J. Agora eu pensei nisso. Mas, assim, é bem aquela coisa, assim, talvez, assim, da própria mentora, assim. A gente vê tanto atrizes mais novas com atores muito mais velhos fazendo filmes, né? E ela faz filmes, assim, que sobrevivem ao teste de Bechdel, né? Interessante isso. É verdade. Por esse papel, em Acima das Nuvens, ela venceu o prêmio de melhor atriz coadjuvante no César 2015, porém o Oscar a esnobou totalmente. Em 2015, ela faz American Ultra, que é o filme que a Camila falou ainda há pouco, da parceria dela com Jesse Eisenberg, e a Camila também falou há pouco sobre ela se consolidar, enfim, e 2016 mostra que ela colhe os frutos desse processo com 4 filmes de grandes diretores. Volta a trabalhar com a Sayers em Personal Shopper, Café Society, do Woody Allen, Certas Mulheres, com quem ela trabalha com a Laura Dern e Michelle Williams no filme da Kelly Reichardt, diretora maravilhosa, e Billy Lynn com o Ang Lee, um filme que pouca gente viu, né? Eu queria saber de vocês qual o trabalho preferido, qual que vocês menos gostam, começando com o Diego. Cara, então, o meu trabalho, assim, eu acho que a minha atuação favorita dela, eu acho, a atuação que ela mais tá entregue ao filme, e o filme todo trabalha dentro dela, ela é vital para aquele filme funcionar, ao meu ver, que até, a meu ver, a coisa que, tipo assim, se o Oscar fosse, na minha visão, justo, assim, se abraça dentro da minha cabeça, se eu escolhesse o Oscar, eu tinha ganhado por esse filme, que é o Personal Shopper. Assim, pra mim é a atuação da vida dela, eu acho. Ela é maravilhosa o filme, que é um filme todo trabalhado pra ela mesma, né? Por Sayers faz, né? Eu acho que esse filme tem toda uma criação de clima, né? De uma coisa meio fantasmagórica, né? Porque o filme toca nessa questão espiritual, né? E eu revi o filme hoje e eu fiquei do meu sentimento que eu fiquei quando eu vi esse filme pela primeira vez, né? Que e ver uma coisa muito incerta do que eu tô vendo, sabe? Assim, é um filme sobre essa coisa do incerto mesmo. E também é um filme onde ele de novo, ele aponta essas críticas ao mundo da arte, a Hollywood, essa elite, mas eu acho que aqui ele faz de um jeito até muito mais sutil, tá dentro da questão cênica que ele tá criando, que é muito bem feito, né? Toda essa questão do corpo que o filme tem, e é uma atuação totalmente corporal e física da Kristen Stewart, acho que é maravilhosa. O meu filme favorito dela, assim, apesar de eu amar o Personal Shopper, é o Certas Mulheres, da Kelly Reichardt, que eu acho um filme fantástico, assim, eu acho esse filme genial, assim, acho que é um dos melhores filmes que eu já vi nessa questão de contar várias histórias e todas as histórias se conectarem, assim, totalmente, estarem dentro de uma esfera dramática, essa questão das histórias daquelas mulheres, assim, eu gosto de todas as histórias, mas curiosamente a minha história preferida é a que tem a Kristen Stewart, que é a história protagonizada pela Lily Gladstone, acho que é assim que eu falo para ela, que é espetacular a atuação dela nesse filme, uma coisa genial mesmo, que eu acho muito... Acho a Kelly Reichardt é uma das minhas diretoras favoritas, né? E eu acho muito sensacional como ela consegue falar de questões de gênero, de sexo, questões ligadas à mística do cowboy, do Velho Oeste, só com gestos, só com silêncio, só com trocas no relacionamento que tem a Kristen Stewart e tem a Lily Gladstone. Eu acho que a Kristen Stewart é ótima nesse segmento também, porque ela consegue ser essa coisa ela consegue ser realmente... A química dela com a Lily Gladstone é muito forte, assim. Ela consegue ser
encantadora mesmo, e assim, é desolador ver o final desse segmento. É muito forte mesmo. Mas eu acho essa fase da carreira da Kristen Stewart muito rica, porque o próprio Billy Lynn, que você citou, Caio, que é um filme pouco visto, é um filme que eu gosto demais, assim, eu acho um filme muito subestimado, assim, eu gosto muito desse filme, acho que é um filme de guerra muito subestimado, eu adoro Ang Lee, adoro. Eu acho que esse filme, ele tem vários pontos bons da carreira do Ang Lee, que é essa coisa, da acessibilidade dele, de entender essa coisa do trauma pós-guerra, né, que eu acho um filme muito forte nesse sentido. E também essa questão dele ser um diretor muito habilidoso, da questão dos efeitos, da técnica mesmo, assim. E nesse filme tem cenas que eu acho que são cenas que você olha que são brilhantes, essa questão de serem cenas bonitas mesmo, assim. É um filme que eu gosto demais. E ela tá bem também, né? O que é? E ela também está bem, né? Bem. É curioso, né? É curioso como certos filmes ganham uma popularidade, você se pergunta por quê, e outros filmes que são bons, assim, eu não considero ótimo como você, mas eu acho que um bom filme, não merecia esse sumiço que existe, eles somem, assim, é como se não existissem, são coisas que não dá para compreender, e especialmente nesse caso, porque é um grande diretor, e tinha um elenco muito bom ali, né? E a questão tecnológica, enfim, e o filme... Eu acho que tem casos, por exemplo, o Ang Lee, que você falou esse negócio de ser um grande diretor. Às vezes tem filmes na filmografia de diretores que são muito bons, ou que são grandes diretores, que são ótimos filmes, ou filmes muito bons, mas que ficam perdidos porque tem outros grandes filmes. Sei lá, o Ang Lee, por exemplo, é o diretor de Segredo de Brokeback Mountain, tem aquele filme dele, Desejo de Perigo, que também é belíssimo, assim. Então você sabe, ele tem tantos filmes, assim, que filmes que foram muito relevantes, né? O Tigre e o Dragão, aquele filme qualquer, o da família toda, que é o Tobey Maguire, que é a Tempestade de Gelo. Tempestade de Gelo, acho muito subestimado. Então, que às vezes você vê, tem filmes dele que ficam sobrando. Por exemplo, eu sou um dos maiores defensores do Hulk dele. Eu sabia que você ia citar, eu tava esperando a hora que você ia falar. Justiça pro Hulk. Eu amo o Hulk do Ang Lee, eu acho um filme de super-herói que ele pega, faz um filme autoral, assim, um filme que ele vai até o fundo com as intenções dele, assim, mas é um filme que ficou esquecido, né, porque foi um filme que fracassou, ele teve uma recepção morna e tal, e depois o Ang Lee depois ganhou Oscar e não sei o quê, e teve tudo isso, depois ganhou de novo pela Vida de Pi, então são filmes que ficam relegados, assim. Você pega a própria carreira da Kristen Stewart, tem alguns filmes, eu vi ontem, cara, um filme que eu gostei muito dela, que chama Corações Perdidos, que é um filme que me surpreendeu. Inclusive a Camila falou do Ridley Scott, é um filme do filho do Ridley Scott, é um filme do Jack Scott, acho que foi o filme de estreia dele. É um filme que, tipo, não tem nada a ver com a filmografia do pai dele, né, que é um drama bem intimista, bem independente norte-americano, que é de um casal, que é o James Gandolfini e a Melissa Liu. E a filha dele, de 15 anos, ela morre num acidente de carro, né? Sim. E a filha dele morre num acidente de carro, aí eles ficam traumatizados com isso, o casamento deles entra em crises por vários outros motivos, assim. E aí o personagem do James Gandolfini vai viajar numa convenção lá em Nova Orleans, eles são do Arizona, e aí nessa convenção de Nova Orleans ele conhece uma stripper, que é a Kristen Stewart, que aí começa a ter uma relação meio paternal com essa stripper, assim, ele faz meio que uma transferência paterna, assim. E apesar da Melissa Liu vai se envolver nessa história de uma forma bem surpreendente, né? Ela vai pra lá e eles começam a formar meio que uma família, assim. É um filme muito bonito, assim, um filme bem sensível, bonito, muito bem feito, assim, muito bem atuado, assim, os três estão sensacionais, a Melissa Liu tá muito boa no filme, assim. Então é um filme que, tipo, você vê a filmografia dela, é um filme que fica meio perdido, né? E assim, tem filmes que ela faz, assim, que ela faz muito filme independente e tal, não sei. E você vê filmes que, assim, nem são bons, assim, né? Eu vi alguns pra fazer o podcast e tal, são filmes bem, assim, ordinários, assim. Mas você vê que, tipo, ela busca algum tipo de... Você vê que o que ela busca nesses filmes, assim, é uma coisa ambiciosa, assim. Por mais que os filmes talvez por mais que os filmes não deem certo, você vê uma intenção por trás desses filmes, sabe? Não é um filme que ela simplesmente aceitou fazer eu vou fazer esse filme aí e tal, ganhar o cheque e tal, e vai ser essa escolha, né? Não, você vê que é um filme que, por mais que
os filmes não sejam tão bem sucedidos, existe algo por trás dele, assim. Isso até quando ela vai para um projeto de estúdio, assim, sei lá, ela fez As Panteras, que foi um filme que não foi bem de bilheteria, mas, por exemplo, é um filme de uma diretora que dá uma cara nova para uma franquia, tal, uma coisa mais representativa. Então a editora decidiu fazer o filme. Aquela comédia romântica que ela fez ano passado para... Alguém avisa o nome. Alguém avisa, também tem isso, assim, é um filme bem bacana. Assim, eu vi hoje também um terror dela, terror / ficção científica, aquele Underwater também, que eu achei bem interessante. Então acho que você vê intenções dela nos filmes, por mais que os filmes em si alguns não sejam tão bem sucedidos, e tem vários aí que a gente viu que são muito bem sucedidos. Eu concordo muito com o que o Diego falou, assim, da intenção mesmo. Eu acho que às vezes, assim, às vezes não. O ator não tem controle sobre o que vai para a tela no final, né? Sobre o que vai para a tela 1 ano, 2 anos depois. Então, assim, a gente vê que ela, assim como muitos atores e atrizes, assim, que talvez não tenham ainda o sucesso que merecem, mas que estão sempre trabalhando com grandes diretores, mesmo que em papéis coadjuvantes, assim, eu acho que tem uma coisa assim de usar esse poder de escolha para pegar as pessoas certas para trabalhar, assim. Pode não ser o filme mais bem recebido do Ang Lee, pode não ser assim o blockbuster do ano com As Panteras, mas assim tem uma intenção, né? Ela usa mesmo esse poder de escolha para trabalhar com quem ela gosta, assim. Ela não precisava ter feito um filme da Kelly Reichardt assim no auge da fama, né? Um filme que ela provavelmente não ganhou nada para fazer, assim, né? E aí ela vai e faz, que é um filme que eu também gosto muito. Eu acho que o cinema da Kelly Reichardt, eu espero que depois de First Cow, né, que é esse filme mais recente dela, que eu acho que teve uma aceitação maior, né, eu tenho visto mais gente falar da Kelly Reichardt depois desse filme. Eu espero assim que ela ascenda também, que ela vire uma grande queridinha da cinefilia, assim ela já é, né? Mas, assim, eu tô esperando desde o Andy Lucy, que eu amo. Que ela fala muito de Estados Unidos, né? Eu acho que a gente viu isso no Nomadland, né? Da Chloe Zhao, né? E são temáticas, assim, que se cruzam, né? Que se assemelham e que são muito distintas, né? Essa coisa bruta dos Estados Unidos, de como, no caso desses filmes que eu citei, não do First Cow, mas, assim, de como as mulheres sofrem, né? Mesmo sendo mulheres assim que são privilegiadas, no caso da Kristen Stewart, né? São brancas, enfim. Tem a personagem da Lily Gladstone, que eu concordo que é o grande destaque do filme, assim, e acho que abriu portas para Lily Gladstone. Ela está no filme novo do Scorsese e vai ser a principal personagem feminina do filme, e espero que uma grande personagem, né? Assim. Então, eu acho que tem uma coisa assim de poder escolher e de usar esse poder de escolha muito bem. E eu acho que ela está muito mais à vontade hoje em dia, sem essa pressão de ter uma franquia. Mesmo com As Panteras, você vê que ela está se divertindo ao fazer o filme. E acho que nenhum filme dela que eu tenha visto me mostra mais isso do que o Alguém Avisa. Eu acho que ela está muito bem, que ela está trabalhando lá com a Clea Duvall, né, com uma diretora mulher. Ela está fazendo uma comédia romântica, né, um romance entre duas mulheres que não termina em tragédia. Desculpa, isso não é spoiler, mas não tem aquele componente trágico que a gente vê em tantos filmes, né, de romances entre pessoas, né, do mesmo gênero, mas assim, que é importante, que rendeu grandes filmes, mas também tem outras histórias a serem contadas, né? E é uma comédia romântica de Natal. E é um filme muito delicioso de se assistir. O elenco feminino, principalmente, do filme é muito bom. E ela tá maravilhosa. E ela é a personagem pela qual a gente torce, né? Assim, a gente torce por ela. A gente quer que ela abandone aquela chata daquela namorada dela. Mas, enfim, é bacana. Eu acho que ela tá numa trajetória interessante da carreira. Bem, quero agradecer vocês porque vocês adiantaram bastante para já falar de Spencer. Só para citar aqui, ela em 2018 fez Cyborg Contra Todos, interpretando a clássica atriz que fez Acossado. Teve Lizzie também, um filme bastante elogiado, 2018. As Panteras, 19,
Ameaça Profunda, o filme de terror de 2020. E eu quero saber, Camila, você falou que a gente pode sempre ver o interesse que ela tem em trabalhar no filme. Topar Spencer foi o interesse de falar, agora eles me dão esse Oscar, pelo menos uma indicação, ou quais são as suas expectativas para o filme? Então, eu acho que também, mais uma vez, eu acho que foi motivado pelo diretor, assim, porque eu gosto do Pablo Larraín, eu sei que tem muita gente que não gosta, eu não sei se o Diego não gosta, mas, assim, é muito dividido na cinefilia, pelo menos, assim, né? Eu gostei muito de como ele tratou o Jack, né? Fez uma coisa muito psicológica, né, no Jack, não foi para... Fez muito, assim, a questão, assim, da construção do mito. As pessoas estão dizendo até que agora ele está fazendo as viúvas tristes do cinema, né? As viúvas... não é nem viúva, né? As esposas famosas do cinema, né? E então, assim, eu acho que ele deve seguir essa mesma temática com Jack, né? E, assim, querendo ou não, foi um grande veículo para Natalie Portman, né? Para ela voltar a fazer um filme elogiadão. Eu acho que o Diego não gosta porque deve ser porque é produzido pelo Darren Aronofsky. Já envolve Mas tudo. o Jack, não, o Diana, o Spencer não é. E é um filme que, assim, poderia ser um tiro no pé muito grande, né? Uma atriz americana fazendo a Princesa Diana, mas eu acho que foi um casting muito interessante. Assim, eu li num fórum de cinema que as pessoas têm essa imagem da Princesa Diana como o grande mulher carismática, né, magnética, mas ela, na época do casamento, ela era muito tímida. Uhum. O apelido dela nos tabloides era Shy Di, né, Diana tímida. Então, eu acho que tem essa coisa, assim, de ter um paralelo ali, né? Claro que é devido às proporções, mas a Kristen Stewart tem falado muito sobre como ela se comoveu, assim, com a questão, assim, dela ter a vida toda revirada, né? Dela ser vítima de paparazzi, né? No caso da Princesa Diana, né? Até o fim. Enfim, então acho que é um papel muito interessante para ela. Vai mostrar novos músculos dela como atriz, né? Assim, fazer um sotaque britânico e fazer uma voz que todo mundo conhece, mas não pender para imitação. E pelo visto, assim, o resultado, ela foi, assim, o grande nome, né, dessa temporada de festival entre as atrizes, assim, ainda não apareceu, né, assim, talvez Lady Gaga, mas eu acho que tá tudo caminhando pro Oscar ser dela, porque narrativa, né, a atriz que Hollywood viu crescer, aquela coisa assim, superação entre aspas, que nunca existiu, né, mas enfim, né, e biografia, ser a personagem, né, mais não é nem enigmática, todo mundo conhece a Princesa Diana, né, mas a personagem mais, né, amada do século XX, né, ter várias interpretações acontecendo dela ao mesmo tempo, né, então tem muita base de comparação. Então, assim, tem essa coisa assim de os Estados Unidos estão muito, né, agora contra o lado do Charles, da família real, né, por conta da Meghan Markle, né, essa coisa assim, apesar de que a academia não é só Estados Unidos, principalmente hoje em dia, né, mas eu tô vendo uma disposição muito grande dela em fazer campanha, né, eu acho que é isso que vai determinar, né, o sucesso ou não do filme do Oscar, porque é só ela, né, o Larraín pode até ter uma indicação, mas o filme é ela que tem que fazer a campanha, né, ela que tem que aparecer nos programas de entrevista, né, então, assim, a cara dela o filme, e acho que tá indo tudo muito bem, assim, muito... E ela, nesse meio tempo, vale ressaltar que ela dirigiu, né, ela começou a trabalhar como diretora também, dirigiu curtas, inclusive um durante a pandemia, por sugestão do Pablo Larraín. Então, assim, já tem também essa coisa, assim, de ter esse aval, assim, né, de já ter um interesse também em trabalhar atrás das câmeras, né. Jodie Foster, né. É verdade. E você, Diego, qual é a expectativa para Spencer e também para o Oscar, por favor? Então, sobre o Spencer, né? O Larraín, assim, eu sei que ele é um diretor aí divisivo, né? Tem um pessoal que odeia, tem um pessoal que ama. Eu gosto dele, assim, eu gosto muito do começo de carreira dele, né? Eu gosto muito do No, com o Gael Garcia Bernal, o Gael.
Acho o melhor filme dele, assim, na minha visão. Gosto muito desse filme. Depois eu gosto dos filmes dele, só que, assim, ultimamente ele foi me desanimando um pouco, assim. Porque o Jack eu não acho ruim. Inclusive, eu dou graças a Deus dele não ter sido dirigido pelo Aronofsky, que aí ia vir um filme aí que ia ser complicado pra mim. Mas o Jack, eu gosto muito da atuação da Natalie Portman. Acho que ela tá muito boa. Mas tem algumas coisas do filme que eu acho que algumas escolhas que o filme toma, assim, que eu gosto do aspecto psicológico, mas às vezes, como isso é feito, às vezes eu acho que fica meio superficial. Então é um filme que fica no meio termo pra mim. E esse último dele, o Emma, que eu vi, eu detestei mesmo, assim. Um filme que eu odiei demais, assim. Eu achei bem ruim, assim, pra falar a verdade. Assim, não gostei nada. Mas eu acho que o Spencer, assim, do que eu vi de trailer e do que eu tô vendo, eu acho que tem tudo pra ele voltar às boas graças, assim. Porque eu acho que tem uma atriz que é muito boa, tem uma personagem que, assim, que questão psicológica, em questão do que você pode fazer para analisar a mente dela e construir em cima disso, ela é muito rica, né? Assim, todos esses fatores que a Camila falou, que acho que vão atrair muito em temporada de premiação e narrativa, assim, eu acho que a Kristen Stewart bem forte, assim, que ela pode conseguir essa narrativa de atriz ascendente, construir o seu caminho aí, que tá desde criança, atriz mirim, depois atriz adolescente, até fazer o Crepúsculo, aí depois uma trajetória aí, um cinema independente, assim, e até fazer o Spencer e ser consolidado, assim. Então acho que tem uma narrativa muito forte que pode vir e pode dar o Oscar pra ela, assim, eu consigo ver isso. Eu acho que, assim, se esse filme não tivesse a Kristen Stewart, eu tá menos animado com ele. Mas eu acho que como tem a Kristen Stewart, eu acho que esse aspecto, eu acho que tem uma atriz forte, assim, eu acho que pode servir pro Pablo Larraín conseguir construir uma cinebiografia muito interessante, até porque o No, né, dele é uma cinebiografia também, que ele fez muito bem, assim. Queria falar uma coisa que eu esqueci de lá, a gente tava falando dos filmes da Kristen Stewart lá no outro bloco, de falar do Adventureland, só vou fazer uma menção para ele, porque é um filme que eu acho incrível, assim, pra mim é uma aula de como fazer um filme adolescente, assim, esse filme, assim, eu acho um filme sensacional em todos os aspectos, assim, eu acho que é um drama adolescente com um aspecto de comédia muito sensível, assim, muito bem dirigido pelo Greg Motola, muito bem escrito também, é um filme... Quando eu vi esse filme, fiquei muito surpreso, assim, o coração, assim, gosto muito dele. Mas é isso. Beleza, então, gente, estamos próximo do fim. Quero agradecer muito, Diego, valeu mesmo pela presença. Queria que você se despedisse aqui, por favor, e falasse novamente aonde as pessoas podem encontrar os teus textos, teus vídeos, por favor. Pode deixar. Não, foi um prazer participar, acho que sempre rende, né, esse negócio de filmografia, principalmente de atores que a gente gosta muito, né, que tem carinho, assim. Quando for lançar o debate, vocês querem fazer uma biografia do Robert Pattinson aí para completar o casal, me chame também. Kristen Dunst aí, quando lançar o filme da Jane Campion, tamo aí. Mas, cara, assim, vocês podem me achar no Ficinema, né, que é o meu blog, que é o endereço que é o Ficinema. Vocês podem achar no meu canal no YouTube, que também chama Ficinema. Tô no Letterboxd, é Diego Quaga, tudo junto, D maiúsculo, Diego Quaga, assim. Tô no Twitter e no Instagram, @Diego Quaga 2, basicamente falando de cinema, série, audiovisual, assim. Eu também tenho um podcast, chama o Fita Errada, que eu tenho com o Gustavo, ele também fala de filme, e eu tenho o Pinguim Dançarino, que é um podcast só de animação com o meu amigo David, assim, que eu participo dele, assim. E eu também escrevo pro site que chama Oficina Prot, que eu tô lá, sou um dos redatores, um dos críticos lá, o site do Felipe Leão. E é isso, gente, um prazer participar e que seja mais uma de várias. Muito obrigado, Diego. Todos esses projetos do Diego, link estão na descrição do YouTube e de todos os agregadores de podcast. Camila, obrigado, valeu mesmo. Alguma outra curiosidade que a gente não sabe da Kristen? Seu áudio está mutado. Seu áudio está mutado. Calma aí. Aí, pronto. Não tô lembrando, eu tava falando que eu não tava lembrando agora, mas ela é garota propaganda da Chanel, então assim, né? Já sabemos, assim, ela só usa lookinho Chanel, assim, no tapete vermelho. E então já sabemos o que ela vai usar, né? Quando ela subir no palco do Kodak Theater. Não é mais Kodak Theater, né? Dolby Theater, eu acho agora, né? E, enfim, para receber seu Oscar. Você falou de 3 J's, você esqueceu do C. A Cate Blanchett também, né? Que ela
Acho que ela demonstrou toda aquela... Não foi no Festival de Cannes que ela demonstrou toda a dimensão. A Cate Blanchett, é verdade, que ela foi júri do Festival de Cannes, né? A Kristen Stewart. Então, olha aí, mais um exemplo assim, de como ela tem esse respeito, né? Porque você ser júri do Festival de Cannes, sendo uma atriz americana, né? Assim, é muito... É uma grande honra, né? Assim, esse ano teve a Maggie Gyllenhaal com Kleber Mendonça Filho, né? E a fanfic de que eles brigaram. Brigaram. Mas, enfim, obrigada de novo. Assim, adoro falar sobre carreiras, porque envolve fofoca, então, assim, adoro. E foi muito divertido ver os filmes da Kristen Stewart. Eu não consegui ver na ordem, porque, enfim, né? Tem filmes que tem no streaming, tem outros assim que, enfim... então a gente vai vendo à medida que a gente vai achando. Queria ter visto na ordem, porque eu acho que é muito interessante assim, ver uma carreira assim, de uma atriz que a gente viu crescer mesmo, né? E que está continuando a se desafiar e que continua tendo chances na indústria, né? Porque também a gente tem que lembrar que nem todas, né, as atrizes têm as mesmas chances que ela. Eu acho que ela está agarrando muito bem essas chances que ela tem. Então, assim, é isso. Eu estou no podcast O Laguinho da Joey, toda quinta, falando de Dawson's Creek, com a atriz que eu acho que poderia ter sido a Kristen Stewart dos anos 90, Katie Holmes. Inclusive, ela trabalhou com outra atriz do Dawson's Creek, que foi a Michelle Williams, né? Michelle Williams, maravilhosa. Michelle Williams, dona do mundinho Kelly Reichardt, né? Michelle Williams disse que tem ciúme quando a Kelly trabalha com outra pessoa. Curiosidade. Enfim, toda quinta-feira, e eu escrevo para o Cine 7, assim, eu ainda escrevo, né, Caio? E, assim, ao longo dos dias, assim, de vez em quando vai aparecer texto meu, não tem um dia certo. Mas é isso. Beleza, gente, é isso. Espero que você, com esse podcast, então não precisa esperar a Spencer para valorizar a Kristen Stewart, uma das melhores atrizes da geração dela. Muito obrigado, Diego, muito obrigado, Camille, muito obrigado a você que nos escutou. Até o próximo podcast. Tchau.